E aí galera, beleza? Lançou o episódio 2 de Solo Leveling. Cara, que episódio foi esse? Nunca imaginei que eles iam colocar cenas tão brutais como essas. E se você já está achando o anime sensacional, então espera, porque é apenas o começo. E se você, assim como eu, é fã de Solo Leveling, então se inscreve e deixa o like que ajuda demais. E hoje a gente vai fazer o review do episódio 2 de Solo Leveling. Então fica aí com a gente que lá no finalzinho eu vou dar alguns spoilers do que pode acontecer no próximo episódio. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí, beleza? Eu sou o David e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no comecinho do episódio já aparece a estátua do ser absoluto olhando pra eles, com aquele brilho nos olhos, como quem fala assim: curvem-se diante de mim, réis mortais. E fica todo mundo em choque, vendo o tamanho do poder que aquela estátua tem. O Song fica questionando o Sang, caraca, até rimou, como ele sabia que a estátua ia fazer aquele ataque. Aí ele fala que só foi só um pressentimento, parecia perigoso. Ué, tu não viu os olhos dela brilhando? Tu acha que isso é normal? Tu já viu o olho de alguma estátua brilhar? Então quando eu vi os olhos dela brilhar que nem um farol de um carro, eu deduzi que era perigoso. Aí o Sang olha pra ele assim e fala: ué, você perdeu um braço? Caraca, você não acha melhor amputar o outro também não? Aí ele pede pro Sang estancar o sangramento do braço dele, porque ele ia pedir pra Junri, mas ela está em estado de choque e ela não reage sob pressão, por isso que ela participa de raids de ranking mais baixo, porque se não fosse isso, ela seria uma guilda melhor, porque afinal de contas, ela é uma caçadora de ranking B, então teoricamente, ela é bem poderosa. E ele fala que ele já participou de algumas raids de ranking B, então aquela estátua que tá na frente deles ali, deve estar entre o ranking A e o ranking S. Cara, eu tô amando a trilha sonora desse anime. Então ele fala pro Sang que tinha uma estátua segurando uma placa onde estavam escritos alguns mandamentos, e se eles não seguissem aqueles mandamentos, eles não sairiam dali vivos, e que um desses mandamentos era louvem a Deus. Aí o Sang se questiona se esse Deus que ele fala na placa é aquela estátua ali, e pula para aquela abertura maravilhosa. Só trazendo uma curiosidade para vocês, pelas contas que eu fiz, provavelmente essa temporada do anime vai adaptar até mais ou menos ali no capítulo 100 do manhwa, porque nesse episódio aqui foi adaptado 6 capítulos. Então Solo Leveling vai ter 2 temporadas e cada uma com 25 episódios. Bom pessoal, e voltando pro anime depois daquela abertura épica, a Sang Jin-Yan, que é irmã do Sang Jin-Yu, o vulgo nosso prota, está conversando com a amiga dela e ela pergunta por que ela quase se atrasou. Então a amiga dela pergunta assim: ah, seu irmão é um caçador, né? Ela responde: sim, ele é um caçador de ranking E, e por isso ele se machuca feio toda vez, e todo dia ele chega enfaixado em casa. Mas fala aí, minha irmã, por que você tá perguntando isso? Aí ela só responde assim: ah não, não é nada não. Aí ela só fala pra si mesma: eu aposto que eu consigo fazer melhor do que ele. E mais uma curiosidade rápida, na verdade é meio que um spoiler, então se você não quiser ouvir o spoiler, pula pra minutagem que vai estar na tela, tá bom? Essa garotinha aí, a amiga da Jin-Yan, ela também despertou como caçadora, e ela é uma caçadora de ranking E. E como ela não tem experiência e também não conhece outros caçadores, ela pensa que a vida de um caçador é fácil, e ela está pensando em sair da escola e trabalhar como caçadora. E voltando pro covil duplo, enquanto o Sang e seu superior estavam conversando, um dos caçadores decidiu usar sua velocidade para escapar do local, mas no momento que ele tentou sair correndo, ele foi incinerado instantaneamente, sobrando apenas os 2 pés dele, e eles percebem que aquelas estátuas podem matar eles no momento que elas quiserem, e elas só não fizeram isso porque naquele local há regras, e essas regras têm que ser seguidas. Então o Sang se lembra dos mandamentos que seu superior tinha falado para ele, então ele pergunta mais uma vez qual era o primeiro mandamento, e o primeiro mandamento era: venere a Deus, glória a Deus. Então o Sang percebe que tudo ali tem uma regra, e elas devem ser seguidas, e percebe que a estátua ataca a partir de uma certa altura, então ele se curva diante dela. Então ele pede para todo mundo abaixar a cabeça, porque ele percebeu que enquanto eles estiverem abaixado, ela não vai atacar eles. No manhwa, o Song pergunta para ele como foi que ele chegou àquela conclusão. Aí ele fala que aquilo é só um palpite por hora. Aí o Song fala assim: puta, tamo morto. E tirando esse pontinho, a fidelidade está incrível, até o diálogo dos personagens. E depois que eles fizeram isso, eles percebem que a estátua parou de atacar. Então alguns deles se levantam e eles chegam à conclusão que realmente elas pararam de atacar. Aí ela só dá aquele sorriso épico. Aí eles ficam tudo alegres pensando que estão salvos. E só o Sang desconfia que ainda tem mais alguma coisa. Ele tava certo. E ela se levanta e começa a andar para cima deles.
Então eles ficam perguntando pro Sang se ele tem mais algum plano, e ele fala que tem um segundo mandamento, que era louvar a Deus, e esse deve ser a chave para parar a estátua. Então um dos caçadores fala para deixar aquilo com ele, porque ele estuda etnologia e tem algum conhecimento sobre aquilo. Mais uma vez, fazendo a comparação com o Marruá, lá ele falava que era para deixar aquilo com ele porque ele fazia parte do coral de uma igreja, e se fosse só para cantar e orar, ele dava conta. Então ele começa a orar, mas ele é esmagado pela estátua. Então eles percebem que aquilo não deu certo e saem correndo. Aí a estátua já esmaga outro ali que ficou em choque. Então a outra estátua já mete a peixeira e mata mais outro caçador, cortando ele ao meio. Meu parceiro, aqui é sangue pra todo lado. Aqui não tem nada de leitinho não. Aí o Sang fica se questionando. Ué, é pra louvar aquela coisa. Tá mais pra um demônio do que um deus aquilo dali. Enquanto ele tá pensando nisso aí, tem gente sendo cortada no meio, sendo esfolado, sendo esfaqueado. Então ele percebe que tem algumas estátuas que não estão segurando armas e sim instrumentos. Aí ele pede pra todo mundo se aproximar dessas estátuas. Aí quando eles chegam na frente das estátuas, elas começam a tocar. Mas como a vida não é fácil pra ninguém, a estátua só toca se tiver uma pessoa na frente dela. E como o Sang tava com Junrei, a estátua dele não tocou. Então ele teve que sair correndo em direção a outra estátua. E nesse processo ele acabou perdendo uma de suas pernas. E quase não conseguia se salvar. Galera, mais uma vez fazendo uma comparaçãozinha com o Marruá, teve uma pequena diferençazinha aqui em questão do Marruá. Para ser mais exato, essa diferença é no momento em que ele vai se salvar. Lá, ele meio que vê a vida dele passar na frente dos seus olhos, e ele consegue enxergar o fio que segura a vida dele ali. Mas eu prefiro do jeito que tá no anime, porque ficou épico. Mano, essa trilha sonora me lembrou Attack on Titan, quando os titãs invadiram a Muralha Maria. Então, depois que todas as estátuas começaram a tocar, a estátua do Ser Absoluto se sentou, e todos eles se reuniram ao lado do Sang. Então a Junrei percebe que ele perdeu uma de suas pernas, então ela gasta toda a mana que ela tinha tentando curar ele. Um dos caçadores começa a falar que a culpa de tudo aquilo tinha sido do líder deles, que levou eles até ali. Mas eu discordo. Teve uma votação e todos eles no final da votação decidiram entrar por vontade própria. E no meio da discussão deles, a estátua do Ser Absoluto levanta um altar bem no meio do salão. Então Sang fala que aquilo dali é um altar de sacrifício e que esse tipo de coisa sempre aparece nas lendas e serve para oferecer um tesouro ou um sacrifício a um deus. E aquilo deve ser o terceiro mandamento, que é: prove a sua fé em Deus. Então o King Sang-shik fala que o líder da equipe é quem deve se sacrificar. E ele fala que o King tem razão, e ele é quem deve se sacrificar. Mas ele pede para ele baixar a espada porque ele quer ir por vontade própria. E quando ele chega no altar, uma chama acende. Então Sang pede para 2 caçadores ali levarem ele até o altar também. E quando eles chegam lá, mais 3 chamas se acendem. Então Song pergunta se ele descobriu alguma coisa, mas ele fala que não. Então ele pergunta se eles esperarem ali, alguém vai vir resgatar eles. E o Song fala para ele que já faz mais de uma semana que o portal se abriu, e aquelas estátuas vão começar a se mexer antes que alguém apareça para salvar eles, porque leva 7 dias para um portal se abrir por completo. E quando isso acontece, os monstros têm um caminho livre para sair de dentro das dungeons. E se eles falharem ali, aquelas estátuas podem ir para o mundo humano. Então corta para Jinyan indo visitar a mãe dela que está no hospital. A mãe do Sang sofre de uma doença que apareceu depois do despertar. Essa doença é chamada de sono eterno. E depois que a pessoa contrai ela, ela fica em coma e nunca mais acordará. E tem a sua força vital extraída rapidamente. E o único tratamento dessa doença é uma máquina de suporte vital que usa energia mágica. Mas esse tratamento é muito caro e por isso nem todo mundo consegue receber ele. E essa doença já levou a vida de milhares de pessoas. E voltando para a dungeon, o Sang pede para os 2 que estão de fora irem para o altar, porque só deve acontecer algo quando eles estiverem ali. E quando eles chegam no altar de sacrifício, chamas azuis aparecem e o portão se abre, e as estátuas menores começam a andar na direção deles. Então Sang pede para eles não fecharem os olhos, porque ele percebeu que as estátuas param quando eles olham para elas. Copiando uma série aí, meu parceiro, mas a pressão é muito. E alguns deles não aguentam e saem correndo do local, sobrando só 4 pessoas ali. E cara, essa trilha sonora é muito linda. E em um ato de desespero, o Sang pede para ninguém mais sair dali, porque se alguém sair,
terá pontos cegos e os que ficarem morrerão. Então Song pede para ele explicar isso. Então ele fala que enquanto eles estiverem com os olhos nas estátuas, elas ficarão paradas e eles estarão seguros. E as chamas azuis marcam o tempo e quando todas apagarem, eles devem sair. Então Kim Sang-sik fala que também tem a chance de que quando as chamas azuis apagarem, todos eles ficarão presos ali. E ele fala que sinceramente ele não esperava muito do Sang, já que ele era o caçador mais fraco do mundo, mas os que conseguiram sobreviver é por causa dele. E ele pede desculpa e fala que tem família e não quer morrer no local daquele, como coisa que os outros também não tenham, né? E sai correndo em direção ao portão, deixando o Sang para trás, a Jun-hee e o Song, e fazendo as estátuas começarem a andar na direção deles. Então o Song fala que os dois devem sair porque o portão ainda está aberto, e ele vai se sacrificar por eles. No entanto, quando eles iam sair dali, a Jun-hee percebe que não consegue mais mexer as pernas, por causa do tanto de mana que ela perdeu, curando as feridas do Sang. E o Sang Jin-woo aceita o seu destino e pede pro Song pegar a Jun-hee e sair dali, e que eles devem ser rápido porque as estátuas estão chegando. E ele fica grato por ninguém mais precisar morrer, a não ser ele, é claro, né? Então ele fala que soubesse que aquilo ia acontecer tão rápido, ele teria feito um seguro de vida maior. E olhando para as estátuas, ele fala que ele pode morrer primeiro, mas elas vão morrer primeiro que ele, e que ele vai levar pelo menos uma delas junto com ele. Eu duvido. Meu irmão, essas cenas aqui foram pesadas. E ele começa a falar que ele sempre foi o mais fraco, e por isso as pessoas riam dele, mesmo ele dando tudo de si, e mesmo ele dando tudo que ele podia, ele chegou naquele estado. E a gratidão que ele tinha recebido ali era de boca pra fora, porque ele também queria sair vivo daquele local. Ele também tem família. E ele começa a falar que ele não queria morrer ali, e ele só queria mais uma chance. E quando ele recebe o último golpe, aparece uma mensagem na frente dele, falando o seguinte: quest secreta concluída. Você recebeu a coragem do fraco. Você recebeu as qualificações para ser um jogador. E você tem 0,02 segundos para aceitar. Cara, se fosse eu já tinha morrido, porque até eu ler isso aí já tinha dado tempo do coração parar de bater. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio. E não vai embora agora não, porque agora começa a sessão de spoilers. Então assista essa parte por sua conta em risco, tá bom? Então vamos começar. Após esses acontecimentos aí que ele recebeu o sistema, que é um tipo de habilidade que ajuda ele a upar, ele acorda em uma cama de hospital, recebendo a visita de 2 membros da Associação de Caçadores da Coreia do Sul, que desconfiam que ele recebeu um segundo despertar. E eles falam pro Sang que quando eles chegaram naquele local, só estava ele estirado em cima do altar e não tinha resquício de nenhuma estátua. E depois de fazerem alguns testes, eles descobrem que nada mudou nele, e ele tá até mais fraco do que o normal. E depois que eles saíram do quarto, ele recebe algumas mensagens no sistema, e ele percebe que os outros caçadores não conseguiram enxergar aquele painel que aparece na frente dele, e que o braço e a perna que ele perdeu se regeneraram. Aí a irmã dele entra no quarto e ele pergunta pra ela se ela consegue ver aquele painel que está aparecendo na frente dele, e ela fala que não consegue enxergar nada. E uma das mensagens é um sistema de treinamento que ele tem que seguir, e caso aquele treinamento não seja cumprido, ele receberá uma penalidade. E a penalidade é ser teletransportado para um lugar cheio de monstros, e ele tem que sobreviver lá por 4 horas. Bom pessoal, por hoje chega de spoilers, até a próxima, valeu!